Obrigado, senhor presidente. Essa moção, eu até entendo o ponto de vista da vereadora Juliana, né, sobre o cartaz, só que também eu entendo que o Clube dos Cavaleiros não é um órgão governamental, é uma empresa privada. Então, sendo uma empresa privada, o Clube dos Cavaleiros, eles têm o direito de se manifestar politicamente. Se é uma posição política deles, eu não posso, eu, como vereador, ir contra uma empresa privada, né? Eu creio que eles têm a posição deles, eles têm os argumentos deles, né? E sem esquecer também que o Clube dos Cavaleiros, hoje, é uma das principais fontes de renda do nosso município. A festa do peão, hoje, é a maior renda, gera muitos empregos. Então, seria injusto, da minha parte, eu criticar, hoje, uma empresa privada que gera tanto emprego para o nosso município. E, nesse ponto de vista, sendo uma empresa privada, eles têm o direito de se manifestar politicamente, porque eles não são um órgão do governo. Então, esse o meu ponto de vista. Também entendo o ponto de vista da vereadora, só que eu não vou ser injusto também de condenar uma empresa que gera tanto lucro para o nosso município. E, sendo uma empresa privada, eles têm o direito de opinar da forma que quiserem. Esse é o posicionamento político deles. Esse é o meu ponto de vista, por isso que meu voto será contrário a essa moção. Obrigado. Palavra, presidente. Em discussão, a moção 791 de 2023, a palavra, professora Juliana. Bem, presidente, vereadores e vereadoras, especialmente Marcelo Mensch, eu vou responder a defesa que você fez do voto contrário a essa moção, e começo explicando que não é bem uma posição política. Uma posição política, ela pressupõe uma avaliação sobre algum fato concreto. O que está caracterizado nessa faixa, que diz que é proibida a entrada de petista, ainda que num evento privado, num espaço privado, o que está caracterizado aí é uma atitude discriminatória e que fomenta e que estimula e que naturaliza o discurso de ódio. E aí eu não posso, como parlamentar eleita pela população de Americana, e mantendo a coerência com todo o trabalho que eu faço aqui na cidade, no sentido de dizer que a política é um espaço de diálogo, que a política é o espaço da construção e da resolução de conflito por vias não violentas, é por isso que eu me sinto no dever de apresentar essa moção, ainda que nós já imaginávamos, né, que ia ter um primeiro pedido de vista, que é regimental automático, até para que se deixasse o assunto cair no esquecimento, entre aspas, porque quem está, de fato, comprometido com a defesa dos princípios e valores democráticos não pode se esquecer que nós temos aqui, sim, um espaço privado, sim, uma fonte de, não de lucro, mexe, aí eu faço uma pequena correção, o Clube dos Cavaleiros não gera lucro para a cidade americana, mexe, gera arrecadação. Né, gera emprego, gera arrecadação. E acho que cabe a gente apurar melhor esse dado que você falou aí. Eu não sei exatamente de onde você está tirando, mas eu duvido um pouco que seja aí o Clube dos Cavaleiros e a Festa do Peão maiores geradores de emprego e renda nessa cidade. Mas nós podemos, sim, considerar que é uma fonte importante de arrecadação para a cidade. E até por isso, mexe, até por isso, vereadores e vereadoras, me parece assim absurdamente inadequado, bizarro, fora toda a questão política por trás disso, fora toda a questão do quanto isso é inadequado, sobretudo no momento de polarização que a gente viveu, e colhemos fruto disso até hoje. Pessoas morreram, vereador Escobar, por esse país, por conta de discurso discriminatório, por conta de discurso de ódio na política. Então, como parlamentar aqui, em defesa da democracia, em defesa da política como lugar de diálogo, a gente precisa se posicionar contrário a essa faixa. Sim, mesmo sendo ela um espaço privado. E se a Festa do Peão, Clube dos Cavaleiros, tem uma contribuição importante para a arrecadação da cidade, para o PIB da cidade, não é isso que está em discussão. Mas, se estivesse, até por este motivo, até por essa razão, a gente deve pensar o quão inadequado é essa faixa. Sabe por quê, vereador Silvio Dourado? Porque eu imagino que os patrocinadores que anunciam nessas festas, né, as outras empresas que têm parcerias com o Clube dos Cavaleiros, esses patrocinadores talvez não se sintam contemplados com essa placa,
Porque, afinal de contas, uma parcela significativa da sociedade, inclusive majoritariamente não petista, gente que não é do PT, mas gente que tem um mínimo de razoabilidade, de bom senso, essas pessoas se indignaram fortemente com essa faixa, porque ela não é só uma faixa. Ela não significa apenas uma faixa. Ela significa um peso simbólico, ela é simbólica nesse sentido que muita gente trabalha de naturalizar o discurso de ódio na política. Então, crítica ao Partido dos Trabalhadores é possível, são bem-vindas, e a gente trata isso no argumento. Agora, atitude discriminatória, que bota na nossa testa um alvo enquanto inimigo da população, isso a gente não vai tolerar. Continua a discussão, a moção 791, de 2023. Palavra, presidente. Palavra ao vereador Walter Amado. Eu só vou me manifestar, presidente. Eu não gosto de participar muito dessa polarização que acontece no nosso país hoje, que atrapalha o nosso país, inclusive, né? Mas eu tenho que concordar numa parte com o Marcelo Mesch, também tenho que concordar uma parte com a professora Juliana. A parte que eu concordo com o Marcelo Mesch é que nós não temos essa prerrogativa de interferir em uma empresa privada. E eu tenho também que concordar com a professora Juliana, que foi uma atitude desinteligente do próprio Clube dos Cavaleiros, e que acredito que ele terá até alguns problemas aí no futuro, mas que não diz respeito à Câmara Municipal. Então, hoje, eu voto contrário à moção por conta disso. Hoje, a Câmara discute isso, a gente só está levantando mais ainda a polarização que nós estamos aí enfrentando no nosso país, que atrapalha muito o nosso país, mas que não deixa de ser uma atitude desinteligente do próprio Clube dos Cavaleiros. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Continua em discussão, moção 791, palavra professora Juliana. Bem rapidinho, só para falar para o Walter, para fazer uma diferenciação aí, é óbvio que eu, como vereadora, sei perfeitamente que eu não posso intervir numa decisão como essa de uma entidade privada. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, Walter, até para que a gente resfrie esse ambiente tenso e polarizado que se criou no país, a gente precisa se posicionar enquanto agente público. Então, uma moção, assim como uma moção de apelo, assim como uma moção de aplauso, assim como é essa, uma moção de repúdio, ela tem um peso simbólico. É para que as pessoas entendam que os representantes que estão aqui eleitos por elas têm um posicionamento que é contrário a esse tipo de atitude, de ação discriminatória. Né? Então, é muito mais um movimento simbólico, político, mas que reforça o nosso compromisso nesse sentido de valorizar o ambiente democrático, em qualquer que seja a instância de poder institucional ou não. É isso. Obrigada, presidente. Continua em discussão a moção 791 de 2023. Encerrada a discussão e votação, os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. A moção foi rejeitada por 11 votos contrários, 1 voto favorável, 3 ausências e 3 abstenções.